E aí, galerinha, muito bom dia a todos. 10/9, às 10 horas e 9. 10 do 9 não, cara. 10/11, 10:09 da manhã. Vamos aí para mais uma análise de mercado direto ao ponto, sem muita enrolação. Desde já deixa aquele likezinho, compartilha o vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, você pode deixar no comentário aí abaixo, beleza? Vamos para o que interessa, que eu sei que vocês gostam de gráficos, sem mimimi. E o nosso Bitcoin está cotado nesse exato momento, tá? 79.684,74, né? Então a gente teve uma valorização muito top, né? Eu ainda, galera, acreditava que o Bitcoin de fato viria buscar a região aqui de POC para poder fazer esse movimento de alta, né? O que não aconteceu. O SDT aqui ele não fez a configuração de vir buscar de 5,66 a 6,07, só dessa maneira que o mercado poderia vir buscar aquela região lá de valor, e aí o mercado ele já derreteu aqui o SDT fazendo essa linda distribuição aqui, ó. Perdemos esse ponto, subimos aqui tinha um topinho nessa região do ABV e depois ele veio totalmente para baixo, até a VW virou abaixo da linha de tendência de alta, né? Tem alguns pontos interessantes que eu tenho que falar para vocês, justamente começando logo pelo SDT. A gente que no dia 6 de novembro foi o dia que a gente teve mais volatilidade aqui, no caso, né? Então, eu acho que foi 5, né? 6, eu nem lembro quando é que foi o negócio das eleições, enfim. A gente teve muita gente saindo aqui do SDT, né? A dominância do SDT perdendo e entrando lá para o Bitcoin, para os altcoins. Então a gente consegue perceber aqui que no dia 6 a gente teve entrada e dia 6 também, para te ver como é muito ligado esses dois gráficos aqui. A gente também teve entrada, né? Então a galera aqui, com certeza, né, por conta lá do presidente dos Estados Unidos, lá o Trump, né? Então a galera começou a ficar mais confiante aqui e tirou a grana aqui do SDT, a dominância caiu, e começou a jogar no Bitcoin porque acha que agora alta, né? Eu confesso que eu fiquei com um pouco de medo esses dias, justamente por conta de alguns padrões, mas eu vou deixar isso aqui para vocês aqui claro também, né? Quais os motivos e quais são os próximos pontos aqui que eu tomaria risco novamente aqui no Bitcoin. Obviamente que eu vou continuar comprando Bitcoin, mas eu tenho que comprar Bitcoin aqui conforme, né? Vai chegando aqui nos meus pontos. Tem que fazer isso, beleza? Deixa eu só aumentar um pouquinho esse áudio bem aqui, porque ele está um pouco baixo. Pronto. Então vamos lá, galera. Então no dia 6 a gente teve aqui uma grande distribuição, isso fica muito claro. Tanto que se tu for pegar aqui e for colocar a barrinha que a gente sempre pinta, aqui a gente fica brincando aqui, ó, coloca nessa barrinha e colocar os 50%, o preço já perdeu essa região de 50%. Ah, vale botar uma dívida aqui nessa região? Quem quiser colocar uma dívida não tem problema, pode, beleza? Aqui então a gente perdeu os 50% aqui, já era, rompendo tudo aqui, deixando muito claro aqui, é uma região de distribuição, né? Diferente do Bitcoin, aqui no dia 6 aqui, ó, Bitcoin, a gente tem aqui, e a gente também já perdeu 50%, nem voltou para testar aqui para poder fazer a subida aqui, né? Então o mercado ele já está com bastante força, rompendo a região de 78, que é uma região importante, até falei isso para vocês, e ele não veio testar essas regiões. Eu acreditei que o mercado poderia buscar essas regiões e acreditei que o mercado poderia fazer uma correção mais forte para poder fazer esse movimento. Até brinquei com vocês que se eu fosse institucional eu fazia isso, eu faria isso. Botava o mercado para baixo até o nível de POC para poder fazer o movimento de alta. É o que eu faria. Só que não foi o que aconteceu, obviamente. Eu não sou baleia. Então vamos lá, galera. Então, qual é a frequência que o SDT está trabalhando? Entre 4,79 a 4,42, que é justamente essa linha amarela com essa linha vermelha. Então, o SDT ele tende a trabalhar nessas regiões aqui, é tudo normal, tá? Qualquer volatilidade aqui entre essas linhas são normais. O que é interessante é a perda dela, a perda dos 4,42. A perda dos 4,42 vai fazer com que o mercado ele chegue aqui a bater 4,10, que é o 50% dessa região, perdendo 4,10, 3,78 de dominância para o Tether, né? Então, se isso aqui de fato acontece, o Bitcoin ele tende a romper a região de 86 para os próximos alvos aqui, como 105, 691, 67, tá? O primeiro alvo que o Bitcoin ele tende a bater agora, confirmando um rompimento do 78, seria 86, 282,98, né? Então, se essa queda do SDT, se essa dominância do SDT começa a cair, perdendo 4,42, a gente já vai bater ali, né? Vai bater ali a região de 86 praticamente, que seria aqui o primeiro alvo, né? Esse aqui é o primeiro alvo no gráfico diário
seguindo regra da FiMate, né? A gente não opera FiMate, só para lembrar vocês, mas ele seria o primeiro alvo, porque a gente pegou desse fundo ali, né? E botou para cá. Então aqui pode ver que é o primeiro alvo, porque está de verde, então eu já entendo isso. Então a gente entrou muito antes do rompimento ali de zona neutra, né? Então, como a gente opera volume, a gente tem essas entradas antecipadas no mercado. Então, o que está acontecendo com o Bitcoin, cara, não é surpresa aqui para a gente, né? Então a gente sabe muito bem que os pontos interessantes aqui. Teve alguma pegadinha aqui, eu particularmente, né? Acreditei que viria buscar a região. Não veio, mas tudo bem, tá normal. Então, para quem está comprado aqui, quem segue o canal, para quem começou a comprar aqui nesse dia 5 de agosto, que eu falei isso para vocês, para quem começou a comprar aqui no dia 6 de setembro, na região aqui de 10 de outubro, eu sempre deixei esses pontos interessantes aqui para vocês, porque são pontos que, na minha visão, na minha opinião, vale muito tomar risco nessas regiões aqui. Então, para quem está comprado aqui, não está preocupado agora com comprar Bitcoin nessa região, muito pelo contrário, está bastante aqui no lucro aqui, né? Então, aqui não tem um porquê eu ficar preocupado agora, dá para entrar aqui no Bitcoin ou não? Eu realmente não estou preocupado com isso, né? Então, todo esse movimento, todo isso aqui que está acontecendo no Bitcoin agora, é uma coisa que a gente já está falando há muito tempo, então não tem por que ficar, né? A galera fala assim, tu não fez o vídeo quando rompeu lá o topo histórico. Se eu não me engano, até fiz, mas eu não falei com tanto entusiasmo, porque realmente, cara, tá tudo aqui que a gente lê, tá aqui, cara, não preciso ficar desesperado, né? Então, isso aqui é fruto do que a gente já está estudando aqui há muito tempo, então não tem por que eu ficar desesperado com esses movimentos aqui. Para mim, são movimentos normais aqui, e o Bitcoin está dançando conforme a música, tá? Então, o que é interessante é a gente observar, eu já fiz isso aqui, então eu vou tirar o mosaico, tá? É só para mostrar para vocês aqui como esse gráfico, ele anda muito casado com o Bitcoin, só que não casado não, né? Separado com o Bitcoin, porque quando ele cai, o Bitcoin sobe, quando ele sobe, o Bitcoin cai. Então a gente está vendo aqui essa grande desvalorização aqui na dominância, ela saiu ali de praticamente 5,66 e veio agora a bater 4,60. A tendência maior do SDT, que é o gráfico que eu gosto de olhar para fazer minhas análises, é cair, cara, não tem jeito. Olha só, ele fez esse grande movimento de distribuição, a VW virou para baixo, por mais que a gente tenha correção para bater aqui, mas, cara, aqui para mim é lona, tá, no gráfico do SDT. Eu vou tirar aqui o mosaico agora e vou mostrar uma coisa interessante para vocês. Tem um vídeo que eu fiz, eu não lembro qual agora, mas eu falei de um gráfico semanal do SDT, que é justamente o ponto interessante, que seria o ponto interessante do SDT. Por que eu estava falando isso para vocês? Acho que quem está acompanhando o canal há mais tempo sabe disso aqui, mas eu não lembro qual é o vídeo. Eu falei que a gente poderia fazer essa onda 1 aqui completa e faria aqui uma onda 2 para fazer uma onda 3. Eu teria aqui uma onda fractal, vamos dizer assim, de onda 1, onda 2, onda 3, onda 3, onda 4, onda 5, para poder fazer esse movimento, né? Então, eu teria aqui a projeção dessa onda 1 aqui, toda aqui para a projeção da 3. Né? Então, o mercado subiu 1, 2, 3, 4, 5 e agora está começando a cair, né? Então, fica claro aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e agora começa a cair. Então, aqui poderia ser o início de uma onda 3. Olha que o mercado está perdendo aquela região do semanal. Se essa perda que ela for confirmada no semanal, então a gente tem a possibilidade de vir buscar essas regiões aqui. Isso aqui é uma linha de tendência de alta no SDT no gráfico semanal. Então tem muita coisa aqui para cair ainda no semanal, cara. Isso aqui vai fazer com que o mercado ele despenque, né? E outra, a gente tem aqui uma atividade profissional na semana ali começando a 26 e 4 de março. A gente perdendo essa região aqui, a gente pega bastante liquidez nessa região. Se eu for pegar aqui e colocar, vamos ver, desse último topo para cá, vamos ver o negócio aqui rapidinho. A gente está perdendo praticamente a região do semanal aqui, nível importante, né? Um nível muito importante por sinal. Aqui está a maior concentração de volume, a gente está perdendo aqui com uma folga até interessante para ser semanal, tá? Então isso aqui sim pode ocorrer, e isso aqui vai fazer com que o Bitcoin, cara, dispare de uma forma muito forte. E, cara, sinceramente, esse ciclo do mercado agora, com todas essas empresas importantes, BlackRock, tudo, cara, eu acho que, por mais que nos gráficos ali, maiores do Bitcoin, como o BLX lá que eu gosto de ver,
cara, tem uma onda tão grande que esse ciclo aqui eu acho que vai surpreender muita gente, inclusive a mim mesmo, tá? Porque o Bitcoin ele subiu bastante, cara. Ele teve acho que o maior pico do, a gente já vai chegar nesse assunto. Foi em 2020, se eu não me engano, foi em 2020 e a gente não teve tanta negociação, sabe? Só que, cara, o tanto de negociação que a gente está tendo agora por parte dos institucionais é muito forte. Então, por isso eu acho que esse ciclo pode ser um dos maiores, tá? Um dos maiores. Não tenho certeza, mas pode ser um dos maiores e eu vou pagar para ver isso, cara. Vou pagar para ver isso, tá? Então, certo. Saindo daqui, vamos aqui para o Bitcoin. Então, o Bitcoin ele está sendo cotado a 79.732,0, onde chegou a bater 80,80, mas a tendência maior aqui, se o USDT começar a derreter, é justamente isso. Olha que interessante também, que a gente estava falando sobre essa linha de tendência de queda no Bitcoin, e se a gente rompesse essa região aqui, a gente teria demanda entrando no Bitcoin e oferta ali saindo do SDT, né? Tava tudo muito ligado ali, estava muito perto ali dos acontecimentos. E aí o mercado ele teve toda essa queda, e olha onde ele bateu fielmente na linha de tendência que foi rompida para testar ali e começou a entrar a demanda. Foi justamente nesse ponto que eu até fui um pouco negligente, porque eu estava acreditando que o mercado poderia vir buscar a região de 50, né? Mas a gente já estava bem em cima dessa linha de tendência que foi rompida, né? Então, o que eu estava acreditando? Que era justamente o mercado ele viria buscar essas regiões aqui, ó. Se eu for pegar aqui até lá, que ele viria buscar essa região. Mas se ele viesse buscar essa região de fato, o mercado ele estaria entrando novamente para dentro dessa linha de tendência, ou seja, não seria confirmado ali o rompimento de fato dessa região. Então, sim, eu acho que foi até um pouco negligente de acreditar que o mercado viria buscar essa região aqui. Mas, cara, tinha toda a característica para acontecer isso, mas infelizmente não aconteceu. Eu Aqui eu entraria novamente comprado no Bitcoin, tá? Novamente comprado no Bitcoin, mas infelizmente não veio, e aí o mercado fez essa disparada toda. Então, tá tudo tranquilo. Como eu falei para vocês, para quem está comprado aqui de baixo, não tem problema, tá muito tranquilo, tá? Um ponto interessante que eu vou falar para vocês agora é no gráfico semanal. O semanal é o nosso semanalzinho aqui. Esse gráfico ele já tem um tempinho aqui já desenhado para vocês. E a gente está aqui, ó, na sua primeira onda, terceira onda, quarta onda. A quarta onda acabava até bem aqui, só que eu peguei e marquei esse ponto para ficar mais bonitinho, né? E aí eu tenho um alvo de 109.727,18, que é um alvo muito interessante, né? De onda 5 aqui para gente no gráfico semanal. E eu falei muito dessa semana aqui, começando ali, sim, ali em agosto, 5, né? Comecinho ali de agosto. Eu estava falando justamente desse ponto, né? E esse ponto era interessante porque era um ponto que a gente teve atividade profissional, por mais que não foi tão evidente, mas a gente teve aqui essa manhã. E eu até brinquei e marquei com vocês essa barra, falando o mesmo conceito de sempre que eu passo aqui para vocês. A gente pega essa barra aqui, a gente leva ela para cá e marca os 50%. Se o preço ele perde 50% aqui, já é um sinal de alerta, mas se ele não perde o preço médio, porque eu acreditando que esse ponto era um ponto de absorção, a gente tinha grandes oportunidades do mercado voltar para cima de 50% e fazer o movimento. E fazer o movimento que está fazendo agora para vir buscar 109.727,18. Cara, isso aqui eu estou falando já tem bastante tempo aqui no gráfico semanal do Bitcoin. E eu também falei que a gente teria, né, a gente tem essa linha de tendência de queda, né, aqui no Bitcoin no semanal, e a gente estava esperando um rompimento para confirmar justamente essa leitura. E eu falei que justamente o rompimento ele acontece antes, né? Então o rompimento ele aconteceu bem aqui, ó, nesse dia aqui, ó. Já estava acontecendo aqui, que foi ali a semana ali 7, ali começando setembro, né? Então aqui já começou a confirmar essa alta aqui do Bitcoin no gráfico semanal. Então aqui é o alvo por semanal, né? No 109.727,18. É o meu alvo aqui. O que é interessante observar também é que a gente está perdendo os últimos topos dessa região, então possivelmente a semana, né? Ela poderia fechar com um candle um pouquinho acima, está até fechando na verdade, né? Poderia fechar com o candle um pouquinho acima aqui, até pintar essa região, porque pegaria liquidez desses topos aqui que a gente está fazendo, mas eu não estou vendo tanto movimento, né, dessa maneira aqui, né, que eu imaginei que poderia acontecer, tá? Então isso aqui é interessante, porque era uma coisa que a gente estava falando aqui já tem um tempinho aqui, né? E eu vou colocar um vídeo falando sobre justamente essa semana aqui, o que eu estava falando para vocês. Só um minutinho, acompanha aí. Preço médio? Não, galera, a gente não fechou. E o que está acontecendo aqui? O preço médio, né? Vamos lá. O preço médio está aqui os 50%. É porque não dá para marcar, né, galera? Não dá para marcar. Vou fazer assim, ó. Pronto, aqui é os 50%, mais ou menos aqui 50% aqui. Então, o que está acontecendo aqui? O preço,
aqui é os 50% mais ou menos, o mercado ele tá vindo aqui para baixo dos 50%, mas ele perdeu, ele fechou abaixo do preço médio de quem entrou comprado nesse candle? Não, realmente ele não fechou abaixo, coisa que aconteceu também lá no passado. Só que isso aqui que aconteceu no passado eu tenho fundamento, eu tenho essa barra aqui, ó, tá vendo que até tentou romper, se for colocar no que é, até tentou romper, ó, tá vendo como tentou romper, depois voltou para cima? Então, galera, esse gráfico aqui é gráfico semanal, então a gente tem que observar isso. Então, o que eu tô falando para vocês é uma queda interessante, é uma queda que tá dentro do esperado, tá? Tá dentro do esperado. Eu, de fato, não acreditava, eu vou ser bem sincero, não acreditava que a gente ia chegar nesse ponto aqui, por conta da configuração do gráfico diário. Mas, infelizmente, aconteceu, e isso, né, tá dentro do esperado. Então, nós temos que esperar essa vela aqui semanal fechar. Falta 2 dias aqui para fechamento da vela. Fechamento abaixo da vela, abaixo desse nível, aí é um pouco preocupante. Fechamento acima já é tranquilo, porque vai me lembrar muito isso aqui, tá? E esse momento que a gente está passando é a mesma coisa daqui, é a mesma configuração, tá? Eu tenho base para falar isso porque eu estou vendo aqui, cara. Eu estou vendo aqui o preço médio. O que eu quero ver é perder essa VW e perder essa estrutura de baixa aqui em um OBV. Então, confirma, o OBV confirma. Geralmente o OBV confirma isso antes. Geralmente. Ou seja, se eu olhar um OBV aqui perdendo essa estrutura, perdendo essa VW, eu sei que o mercado aqui, ele vai andar, cara. A grande chance do mercado andar aqui é muito forte. Então, eu tô de olho aqui nesse semanal aqui do Bitcoin, beleza? Então, o Bitcoin ainda é o que eu falei pra vocês, não vou retirar isso que eu falei. Eu sei que tá chato, eu sei que tá complicado, eu sei que tá desesperador, mas, cara, tá tudo tranquilo com o Bitcoin, não tem por que eu ficar desesperado. De verdade, não tem. Então, galera, esses 2 vídeos que eu fiz aí foi justamente falando sobre esse movimento do Bitcoin, né? Esse rompimento que a gente estava esperando aqui dessa VW, né? Do OBV aqui do Bitcoin. Então, foi justamente o que aconteceu. Então, aqui nesse dia aqui, que foi aqui 16, na semana que começando 16, já estava aqui rompendo essa estrutura de alta. A gente também teve a VW aqui rompendo essa estrutura de queda, na verdade, né? Então, aqui está muito tranquilo para o Bitcoin, né? Então, a gente não perdeu 50%. É aquilo que eu sempre bato aqui na tecla com vocês, cara, de barra de atividade profissional. Toda vez que a gente tem uma barra de atividade profissional, a gente marca ali superior, 50% inferior. Se o preço ficar acima dos 50%, a gente tem mais força compradora. Se o preço perder ali a base, a gente tem mais força vendedora, né? Então, isso aqui que está acontecendo com o Bitcoin, a gente já estava falando aqui para vocês, né? Então, isso aqui que aconteceu no gráfico semanal do Bitcoin é muito importante, porque a gente rompeu a estrutura de queda, a gente está ficando acima da estrutura, a VW começou a apontar para cima também, rompeu a estrutura junto com o preço também. Então, cara, está muito, muito claro aqui para a gente aqui, esses alvos do Bitcoin, né? E quando eu falo para vocês que esse ciclo vai ser um ciclo que vai surpreender muita gente e a mim também, eu falo pelos simples fatos, cara, de volume envolvido, tá? Vamos pegar aqui, sei lá, vamos pegar um BLX da vida, só para porque como é o gráfico mais antigo, vai ser melhor fazer por ele, tá? Cara, minha internet tá uma negação, cara, sinceramente. Eu vou ter que ficar pausando os vídeos aqui, né, para poder não gastar muito tempo. Peraí. Caraca, tá muito lento aqui, muito lento. Mas vamos lá, vamos deixar aqui no Bitcoin mesmo. Vamos aqui pro gráfico aqui, ó. Desde aqui de 2018, se tu for pegar aqui, porque o outro tem mais tempo, né? Mas desde 2018 a gente teve aqui, repare aqui no fundo, né? Repare aqui que a gente não teve tanta negociação elevada aqui, né? Então a gente tem uma média, se fosse traçar uma média aqui, ó. Então, o mercado ele começou a ser negociado, aí tem uns picos de volume aqui interessante. Beleza, tem. Só que aí, quando entrou 2022 para 2023, olha o volume que tem aqui, cara. Olha o volume que tem aqui, né? Então, a gente teve bastante volume aqui já, quando o Bitcoin estava começando, já falar aí de ETFs, de tudo, né? Então, a gente teve muita entrada institucional aqui, mesmo antes, né, dos ETFs, de fato, vierem à tona, né? Vierem como serem realidades. Então a gente teve bastante volume aqui nessas regiões, cara, bastante. E onde foram esses volumes? Foram justamente aqui no fundinho do mercado, nessas regiões aqui, cara. Então o Bitcoin ele sobe muito aqui, né? Subiu bastante nessa região e a gente não teve tanto volume elevado. Só que agora, né, em 2022 e 2023, a gente teve uma baitas, na verdade, volumes aqui, cara, nessas regiões. Então, é isso que eu falo. Pô, o mercado ele subiu com tanta força e a gente não teve tanta negociação como a gente viu em 2022 e 2023. Então, será que o mercado agora ele vai romper regiões aqui? Nossa, né? Eu fico com esse pensamento. Então, o Bitcoin antigamente, que era negociado por poucas pessoas, subiu bastante. E agora, né? Sendo negociado com grandes instituições. Olha o tanto de volume aqui. Isso aqui eu estou falando há muito tempo lá no Twitter, né? Falando com a galera
vocês estão esperando ETF e tal para entrar no Bitcoin, vocês estão atrasados e tudo. Isso é que eu falo lá, cara. Eu tô falando já tem um tempinho lá sobre isso, né? Então é isso, esse é meu pensamento. Então a gente teve bastante negociação aqui, então acho que o Bitcoin ele tende a surpreender bastante gente aí, né? Inclusive a mim mesmo. Beleza? Então o que o Bitcoin está fazendo aqui é justamente o que está programado para fazer, cara. Não tem para onde correr, né? Então esse aqui seria o nosso primeiro alvinho aqui, num gráfico semanal 109, 700 e 727,18. Lá no gráfico diário eu consigo olhar, mas ele bem fatiado, o preço bem fatiado, como vocês estão vendo aqui, tá? Mas no semanal é aquilo lá mesmo que eu estou falando para vocês. Então o Bitcoin está muito bem nas pernas. A gente rompeu esse último topinho ali, ó, praticamente rompeu não, a gente está chegando perto, né? Foi o que antecedeu essa queda toda. Ó, a gente está praticamente em cima dele, certo? Então vamos ter que esperar o fechamento para a gente entender de fato o que pode acontecer com o Bitcoin. Na minha opinião aqui, cara, não tem jeito, não tem para onde correr, né? Mas agora eu vou deixar aqui para vocês qual é o ponto interessante para quem não tem nada de Bitcoin, assim, pô, quero entrar agora. Porque eu sei que tem muita gente que vai ficar de olho no Bitcoin, só que olha que interessante. A galera que vai ficar de olho no Bitcoin é aquela galera que quando o mercado estava caindo, não estava nem aí, né? Tava tipo assim, isso aí é besteira e não sei o que e tal. Então o Bitcoin deu muitas oportunidades lá em 2022, né? Ali no começo de 2022, cara, deu muitas oportunidades. E para quem está aqui no canal, sabe essas oportunidades porque eu estava mencionando elas, né? Então ninguém ligava para isso, todo mundo falando que Bitcoin morreu, que não sei o que e tal. E agora que o Bitcoin está rompendo o topo histórico, agora vem outra narrativa, né? A galera começa a olhar bastante para o Bitcoin, pô, agora está rompendo o topo histórico, agora eles vão procurar. Então, essa galera, geralmente, ela acaba se frustrando um pouco com o Bitcoin justamente por conta dessa mentalidade. Então, agora que o Bitcoin está subindo, está rompendo o topo histórico, que vai chamar a atenção da galera. Inclusive, a mídia vai começar a falar sobre isso. Então, isso vai chamar muita gente para cá. E aqueles amadores vão acabar se ferrando, né? Mas olha só que ponto interessante que eu vou deixar para vocês. E é um ponto que eu, particularmente, vou comprar Bitcoin. Se acontecer, eu não sei se vai acontecer. Mas o que eu falo para vocês de atividade profissional? Sempre eu falo isso, marquem a barra. Vocês vão pegar a barra e vão colocar ela aqui como 50%. Então, 50% dessa barra, ela está ali praticamente ali nos 63 mil dólares. Então, se o mercado, ele pega, vamos dizer que por algum motivo, ele começa a corrigir e bate no 63, ou bate na região de 70, aqui seria um bom motivo para eu comprar, porque o mercado ele pode fazer esse movimento aqui, como aconteceu no gráfico semanal, várias vezes, como aconteceu no gráfico diário, várias vezes, cara. Né? Não preciso nem trazer esses exemplos aqui para vocês, porque isso aqui é na cara, né? Então, esses pontos aqui, para quem não tem nada, eu acho que é um ponto muito interessante para tomar risco, né? Então, assim, tudo na vida a gente tem que tomar risco. Então, esses pontos aqui, para mim, de 73 a 70, é uma boa. Por quê? Porque a gente tem atividade profissional nessa região aqui. Se você for pegar aqui, nessa região, olha só que interessante. Eu vou dar um exemplo aqui básico. Pega o candle, não vou nem marcar a sombra do candle, pega porque é muito grande. Então, pega aqui o candle, marca os 50%, certo? O mercado, ele começa a subir e vem testar o quê? Os 50%. Aqui é uma região para tomar risco. Perdeu 50%? Perdeu, mas não perdeu a base do candle, né? Não perdeu a base do candle. Então, aqui também é a oportunidade de compra. Sem falar que a gente está vendo essa linha amarela aqui. Sabe essa linha amarela? Essa linha branca. Sabe o que é essa linha branca? É o médio dos plays lá de 2023. Eu vou mostrar para vocês novamente aqui para quem perdeu e para quem é novo no canal. Então, tanto aqui, cara, quando a gente estava comprando, como aqui, a gente também estava comprando justamente por conta disso. Então, a gente estava perto dos 50, a gente rompeu os 50, mas deixamos barra de atividade profissional nessa região, ou seja, ter demanda aqui nessa região, e aí o mercado começa a subir novamente e não volta para testar. Então, olha que interessante que aconteceu aqui. E essa aqui aconteceu também aqui, ó, lá no dia 23 de janeiro de 2024, bateu aqui, olha como subiu bonito, justamente por conta dessa atividade profissional. Estamos aqui, ó, uma barra aqui do dia 24, marca a barra do dia 24, eu vou dar só esse exemplo, para não ficar muito longo o vídeo, mas quem sabe aqui, né, sabe o que eu estou falando, marca o ponto aqui. Tentamos perder 50%, nem rompemos aqui os 50%, na verdade, direito, fica acima do nível de Midas aqui, né, de VWAP, e o mercado começa a disparar. Então,
oportunidades. Então, se o mercado viesse bater nos 50%, daria oportunidade de compra. Aqui quase veio buscar os 50%, mas veio buscar aqui o quê? Um preço médio, como veio buscar aqui nesse dia aqui, tá? Então, para quem não tem nada de Bitcoin e está pensando em comprar Bitcoin agora, depois de toda essa alta, né? A grande oportunidade seria nos 73 a 70 mil dólares, porque aqui geralmente o mercado tende a defender essas posições aqui, né? E olha que interessante também uma coisa aqui, se você for pegar esse candle, que era o candle que eu estava acreditando que poderia botar o mercado um pouco mais para baixo, pegar aqui os 50%, cara, é interessante porque ele tinha toda essa possibilidade de fato de fazer isso, né? Mas depois ele rompeu, só que ele rompeu já com outra barra de atividade profissional, ou seja, engolindo essa barra de atividade profissional, entendeu? Ou seja, levou o stop dessa galera aqui, sabe? Então a gente pegou ela, invalidou essa barra aqui e agora tem uma atividade maior do que essa. Então, mais uma oportunidade aqui. Só que lembrando que eu falei aqui para vocês que eu até fui um pouco negligente porque a gente estava testando esse rompimento aqui e acabei não, né? Acabei confiando mais que o mercado viria buscar, até mesmo porque eu estava querendo comprar mais. Eu tinha até deixado já o caixa no ponto. E agora tu vai comprar só se o mercado ele corrigir nessas regiões aqui, tá? Se ele vir nessas regiões aqui, corrigir, tranquilo. Ah, o mercado fechou acima do 78, tu compra nessas regiões? Não, porque eu prefiro comprar nessas regiões que tem volume. Eu sempre compro onde tem volume. Então, mas essa linha aqui é a linha da FiMate. Então, se a gente romper os 78 e ficar acima, a tendência é buscar 86. Beleza, mas eu não compro. Eu prefiro comprar mais no fundo, tá? Então, eu não estou preocupado em comprar Bitcoin agora, se não vier fazer uma correção interessante. Beleza? Dito isso, então o mercado aqui ele está agora em 4,58, aqui é a dominância do Tether. E o que eu falei para vocês também, que quem estava fazendo mais força aqui em toda essa acumulação era justamente os vendidos. Era eles que estavam fazendo mais força. Ou seja, a gente tentou romper aqui, tentou romper nessa região aqui, tentou romper aqui. Enquanto isso, os comprados aqui vou falar uma, duas vezes aqui, tá? Porque a gente passou desse ponto. E agora está rompendo tudo. Né? Então, essas regiões são regiões importantes, ainda mais porque deixou volumes elevados, né? Então, quando a gente vem agora nos ETFs do Bitcoin, a gente consegue ver isso aqui que eu falei para vocês que eu não me sinto confortável, realmente eu não me sinto. Dia 6, 621,90 milhões de dólares. Dia 7, 1,38, que foi histórico no gráfico diário. 1,38, né? 1 bilhão e 38 milhões aqui de dólares aqui nesse dia 7 de novembro. Foi a maior compra que teve nesses dias aí, né? E novembro, dia 8 a gente teve 293,47 milhões de dólares. Então aqui foi o pico no gráfico diário. Se eu for colocar isso aqui semanalmente, ele não bateu, né? Vamos ver aí como é que vai ser na semana. Semanalmente aqui, a gente teve a maior entrada, foi de 2,2 bilhões 57 milhões de dólares aqui de entradas aqui nos ETFs, né? Então, não vai nem ganhar, na verdade, não vai nem chegar aqui nessas regiões aqui, beleza? Mas foi a maior entrada aqui no gráfico semanal, certo? O que eu tenho mais para falar aqui para vocês? Vamos falar do dólar rapidamente, né? Também, que é interessante. Mas vamos logo acabar aqui com o Bitcoin, né? Então, o Bitcoin, a situação que o Bitcoin está aqui, está com bastante força, né? Está mostrando isso aqui no OBV. O SDT, que é a grande chave, porque se o SDT começar a cair, começar a desmanchar, obviamente que a gente vai ter mais altas no Bitcoin. Eu já falei para vocês que se a gente perder a região de 4,42, a gente vai ter que desmanche para vir buscar 4,04, que é praticamente essa região aqui, e isso vai fazer com que o Bitcoin ele suba mais ainda. Então, a queda desse garoto aqui representa a alta do Bitcoin, beleza? Então, para quem não tem nada de Bitcoin e agora está querendo entrar no hype porque está falado, cara, espere aí 70, tá bom? 73, 70 mil para tentar comprar de forma inteligente. Quem quer comprar Bitcoin para não querer ficar de fora, porque o mercado ele pode subir, não pode ter essa correção, cara, tranquilo, vai na fé aí, né? Então, para quem antecipa, não vai passar por esse perrengue. Mas eu vou comprar Bitcoin aqui porque está rompendo topo histórico. Beleza. Esteja preparado para qualquer correção. Se não for poder falta de dinheiro que tu vai colocar aqui dentro, beleza. Mas aqui não é comprar de forma inteligente, aqui tu já está comprando topo nessas regiões, né? Então o Bitcoin ainda tem aí o ano de 2026, ou 2025, né? De alta, né? Até no finalzinho ali de 2025, ali de alta ali, nesse ciclo de Howard, né?
E eu gostaria que acontecesse o que aconteceu no WBTC, né? Agora que eu vou mostrar para vocês aqui, que o pico do round do Bitcoin seria exatamente dessa maneira, porque porra, seria muito fácil eu sair do topo. Eu quero pegar espremer esse topo máximo que eu conseguir, né? Então, se eu for pegar aqui, tomara que não. Ai, vamos ver aqui rapidamente. Cadê você, W? Aqui, ó. Vamos pegar aqui rapidamente. WBTC, só que aqui tá no semanal. No diário? Não, peguei errado. Cadê aqui? WBTC. Cadê você? Aqui, ó. Eu quero que o pico seja dessa maneira. Olha que interessante. Então a gente veio de alta aqui, né, nessa moeda aqui, né? Que é o Bitcoin versus Ethereum. E aí, lá no topo do mercado aqui, nesse dia 6 de novembro, que foi ali, olha o que o mercado fez. O mercado tá vindo de alta, pô, atividade profissional. Tu não vê nenhuma barra de atividade profissional, que eu não sei que é essa aqui, ó. Mas tu vê essa aqui. Cara, aqui, com o OBV desse jeito, né? E romper nessa região aqui, aqui era para ter saído da moeda, né? Então, essa região aqui, eu espero que o topo do Bitcoin seja dessa maneira aqui, que aconteça dessa maneira. Beleza? Agora que tá tranquilo, vamos lá vamos ver aqui rapidamente. Cadê você, garoto? Só um minuto, galera. Não tô encontrando WBTC não, pô. BLX tá aqui. Agora sim, BLX aqui. Entrou aqui, vamos botar aqui no gráfico mensal, que é o que a gente encontra, né? Que a gente faz aqui no mensal. Cara, o mensal tá muito top, velho. WBTC tá muito top. WBTC não, BLX. Né? E o que eu falei para vocês foi justamente sobre esse rompimento ali do halving de 2020, né? Então, o que acontece? A gente está rompendo 63, está ficando acima, o que é interessante. E aí o próximo alvo para mensal, tá? Eu estou falando aqui de gráfico mensal, acabei de falar de gráfico diário, gráfico semanal, estou falando de gráfico mensal de BLX. Era a gente vir buscar 132.403,76. Não sei se vai ser o ponto dessa linha de tendência de queda aqui do pico do halving de 2016, né? Ó, o halving de 2016 foi o maior que teve. Então, pô, de 2016 a gente não teve tanto volume injetado no Bitcoin como a gente está tendo hoje. Hoje, em 2022, 2023, é histórico, cara. O tanto de negociações de instituições é muito grande. Então, essa é a minha cabeça. Então, pô, se o Bitcoin subiu isso aqui tudo, sem essas entradas dessas baleias e tudo, imagino que vai querer subir agora com a entrada disso tudo, né? Então eu fico naquela, né? Então eu quero exprimir esse halving o máximo que eu conseguir. Então, na verdade, não é o pico máximo do halving de 2016, na verdade é a linha de tendência dela, né? Então a gente fez a linha por volta ali do mês de fevereiro de 2018, aí a gente bateu ali no dia em março de 2021, né? Então bateu aqui queda. Agora a gente rompeu os dois últimos topos que antecedeu toda essa queda do halving de 2020, né? Porque o pico do halving de 2020 foi aqui em março de 2021, né? Porque esse aqui já é de 2020. E aí a gente deixou esses dois topos aqui e o mercado caiu tudo, né? Veio buscar essas regiões aqui embaixo. Depois disso a gente rompeu e tentou aqui pelo mês de março, pelo mês de maio, pelo mês de junho, e a gente conseguiu romper agora essa região aqui desse dois topos aqui do halving de 2020. E aí agora apontando para vir buscar essa região. Então, é o que eu falei para vocês. Aqui a gente pegou... Peraí. Então, a gente pegou no pico do halving de 2016, pegou aqui em 2020, queda, né? E aí pode ser que o mercado ele bata nessa região aqui para fazer novamente esse movimento. Então, aqui pegou aqui, veio queda, pegou aqui, veio queda. Então, o mercado ele pode bater nessa região aqui e vir queda novamente. A gente não sabe, estou falando aqui de gráfico mensal. Mas aqui é bom realizar um pouco da parcial. Aqui, nesse caso, eu vou fazer isso, justamente isso. Se a gente rompe essa região e fica acima, que é o que eu estou imaginando, não vou falar muito disso aqui, mas é o que eu estou imaginando pelo contexto e pelo que eu estou falando para vocês. Que lá em 2016 a gente teve toda essa alta do Bitcoin, só que a gente não teve tanta institucional ali botando dinheiro dentro, né? Agora a gente está tendo um cenário totalmente diferente, onde tem várias empresas aqui comprando Bitcoin de forma muito, muito, muito forte. Então, a minha teoria seria do mercado vir aqui, bater nessa região, que por mais que corrija, ele rompa essa região aqui para vir buscar essa região e romper essa região aqui.
cara, isso seria magnífico para o Bitcoin. Magnífico. Isso seria uma coisa de louco, né? Mas, cara, isso aqui tem muito, cara, de verdade, isso aqui tem muita condição, cara. Muita condição pelo todo o contexto que eu tô falando para vocês. Mas não vou falar sobre isso. Mas é uma coisa que já está me alertando aqui na minha cabeça, aqui no meu tic-tac. Beleza? Então, assim, o Bitcoin, no BLX, aqui ele conseguiu romper a região interessante que não estava rompendo. E agora a tendência é vir buscar essa linha de tendência de queda. Né? Essa linha de tendência de queda aqui. Que eu não sei se vai bater ali no 132.400.76. Se for bater nessa região aqui, foi justamente nesse ponto, aí eu já faço umas parciais nessa região ali, tá bom? Eu faço umas parciais nessa região ali, porque seria interessante para mim. Certo? Vamos falar agora de que agora, galera? Vamos aqui. Ixi, fechou. Não, é porque eu estou no BLX. Vamos falar rapidamente do dólar, que eu falei para vocês que eu ia falar do dólar. No gráfico diário do dólar aqui. Olha só, o dólar, né? A gente chegou a bater aqui. Vamos ver como é que está o BV do dólar. Chegou a bater 5,63 e começou a subir, já está 5,77. Chegou a máxima de 5,90, né? Então, o que acontece? O dólar ele fez uma coisa interessante nessa região aqui e começou a subir. Aqui no diário, em 6 de novembro, a gente vê essa barra aqui, depois a gente conseguiu ter essa barra de atividade proporcional, que foi no 7 de novembro de 2024. A gente já abriu com um gap acima dela. Então, o que acontece com a barra de atividade proporcional, que eu sempre falo para vocês? Marca ela. Marco ela, tem uns 50% dela. Olha o preço tá. O preço está bem acima dos 50%, ou seja, muito sinal de absorção, tanto pela barra de atividade profissional, como em cima de uma VW. Então, cara, a tendência maior do dólar é o dólar vir bater regiões aqui de R$6, cara. Essa é a minha projeção para o dólar. Entendeu? Por conta dessa configuração aqui. Se eu for pegar aqui, vamos ver aqui rapidamente aqui o dólar, vamos ver aqui o negócio aqui, ó. Vamos pegar essa configuração daqui, só essa daqui, ó. Vou pegar esse último topo aqui e vou ligar até o último ali. Vamos ver. O dólar estaria no 5,48, ali seria a maior concentração de volume, que foi justamente que a gente teve mais negociação, né? Mais negociação. Vamos pegar agora aqui e vamos subir para ver onde é que vai isso aqui. Se eu pegar esse último fundo da maior negociação e trazer para cá. Exatamente, olha lá. A gente teria aqui o ponto do dólar maior negociação seria nessa região, que foi justamente no ponto de 7 de novembro, que antecedeu essa alta aqui. Então, assim, olha só o que o dólar está fazendo. O dólar chegou lá e falou, opa, bem aqui, não, peraí, vou subir agora. Está acima do nível de POC. O que eu vou acreditar aqui? Que o mercado ele vinha rompendo 5,63? Não vou acreditar nisso. Eu vou acreditar que o mercado vai chegar ali no 6 doleta ali, né? No 6 doleta. Então, assim, o mercado ele pode romper a região de 5,65? Pode. Eu, particularmente, não acredito nisso daí, né? Não acredito mesmo. Então, o mercado aqui, a tendência maior é ali buscar R$6, cara. Tá? 6 doleta ali, né? Para buscar ali 6 doleta ali. Né? Ele tá 5,60. Que no caso, no real seria R$6 no caso, né? Então, de buscar 6,0150. Essa é a tendência ali eu vou falar até médio prazo, tá, galera? Eu vou falar até médio prazo. Certo? Vamos ver outra coisa aqui interessante. Vamos ver aqui um gráfico semanal do dólar. No semanal, cara, ele veio buscar fielmente 5,63, cara. Não tem como eu ficar acreditando muito aqui em salvação aqui no dólar, não, viu? O dólar realmente aqui, a tendência maior dele é subir. Na minha opinião, é subir, tá? A não ser que ele perca essa região aqui de 5,63. Aí outros 500, né? A gente pode querer vir buscar a distribuição, a acumulação ali do fundão ali, do mercado, né? Coisa que realmente eu, particularmente, não acredito nisso aqui pro doleta, certo? Então, a tendência maior do dólar é vir buscar ali 6, tá? É a região 6, que seria aqui até o ponto principal dessa região aqui, né? Seria aqui o primeiro alvo lá, assim, traçando a FIMET, na verdade, né? Beleza? Então, não tem muita coisa ali para o dólar, não. A não ser que o dólar perca a região de 5,65. Se perder, beleza. Já acredito que vai buscar a acumulação. Mas, pela essa configuração que fez aqui, já bastante acima, a não ser que abra com base de um gap aqui para baixo. Né? Eu não acredito, mas tudo bem. Vamos ver o petróleo. Cara, o petróleo ficou naquela coisa toda, né, cara? O petróleo ali, eu falando de alta no petróleo, mas não perdeu ainda a minha expectativa, não. Ó, não perdeu, não. A gente teve atividade profissional aqui no dia 30. Opa, semanalmente aqui, 30.
Aí eu falei que a tendência do petróleo é subir, mas ainda não perdeu a configuração. Pode ver que está dentro dessa região. Tá dentro dessa região aqui. Ó, o BV dele. Tá ficando positivo. Tá ficando positivo o BV do petróleo. Tá? Então, assim, cara, ainda não perdeu essa estrutura. Tem que perder aqui 70,12 o petróleo que vinha para a lona. Enquanto isso não acontecer, vamos pegar o último topo para saber onde é que está ali o nível de maior volume. Vamos ver. Caraca, tá lá em cima também, ó. É, tá lá em cima, velho. Mas a maior concentração tá aqui, 30 de setembro. Então, o petróleo, apesar de estar em uma região perigosa, mas o nível de POC está lá na região do 82,49 ali o Baiô, né? Exatamente, tá nessa região. Então tá tranquilo até o momento, só que, porra, essa barra aqui não tá me descendo não, viu? Não tá me descendo. Sem falar que o petróleo, ele tá nessa linha de tendência aqui, ó, petróleo. Tá? Então pode bater nessa região aqui, cair de novo, não sei, ou então romper com tudo. Mas o petróleo ainda tá em uma situação aqui que não é muito agradável de se olhar. Beleza? Não é muito agradável de se olhar. Então, assim, na minha opinião aqui, o petróleo, se não perdeu 70,12, a tendência é querer vir buscar ali região de 82,25. Até tentou buscar ali, a região foi 81,28, depois caiu de novo, só que aqui, cara, tá tendo grande negociação aqui nessa região. Então, se eu for pegar só essa região aqui, vamos ver aqui, ó, só esse aqui. Ó, tá praticamente dentro dessa região. Então, vamos ficar bastante atentos aí com o petróleo, beleza? Ah, tem mais outro para falar que eu acho que não. SP500, né? Vamos ver aqui SP500 aqui. Olha lá. SP500 no gráfico semanal, ele chegou a bater naquela região lá que eu falei para vocês. Você lembra? Que eu falei assim que o vamos ver aqui. O SP500 aqui, ele estava aqui no gráfico diário, ele estava distribuindo ali, ó, estava distribuindo e poderia, né, vir aqui para baixo, ter uma desvalorização aqui no SP500 e foi o que aconteceu, na verdade. Só que a gente bateu justamente aonde? Aonde que a gente bateu? Se eu for pegar aqui, ó, eu acho que eu tinha traçado daqui. Foi justamente em cima dessa região. Então aqui, qual era a tendência aqui pro SP500? Era bater nessa região aqui e subir. Para ter uma queda mesmo, de fato, a gente teria que romper essa região aqui, ó, de 5,70. Mas, obviamente, que eu não faço análise de SP500 para vocês todo dia, né? Eu fiz aqui na semana para vocês. E eu estava falando que o mercado estava fraco. Diferente do que está acontecendo com o BOVA11, porque o BOVA11 fez esse movimento aqui e começou a renovar. Aqui ele nem renovou. Pode ver que ele não renovou nessas regiões aqui. Ele bateu aqui e foi para cima com tudo, porque tinha um nível de POC nessa região aqui. Tá? Então, ele renovou. Então, agora, ó, o SP500 está nas máximas. Ele bateu 6,12. Né? Então, qual é a tendência maior aqui da SP500? Olha lá, e vim buscar uns 50%. Onde é que está os 50%? Não vou nem marcar aqui agora, tá? Mas ele estaria mais ou menos ali nos 6,209, mais ou menos, tá? Isso aqui no gráfico diário, mas geralmente eu marco lá no semanal. Aqui no semanal rapidamente. Cara, minha internet tá uma negação. Esse vídeo vai demorar a subir. Vou dar uma parada aqui para ver se resolve. Pois é, eu gosto de olhar mais semanal aí pro SP500, né? Então, aqui, ó, tá vendo que agora, o que que acontece? A gente teria que vir buscar para cá, essas regiões aqui no SP500. Então, aqui tá na região aqui, ó, de 6,204. Então, vamos pegar aqui. Vou botar certinho aqui, ó. Seria que o mercado ele poderia buscar para a semana, sabe? Pronto. Seria mais ou menos aqui na região de 6,209. Vou salvar aqui para ficar tranquilo, tá? O SP500 não perdeu estrutura, ele veio até bater aqui tentando perder estrutura, não perdeu, e aí tá acima lá dessa região, então o próximo alvo seria 6.209,25 aqui para o SP500, beleza? Mas tá em uma boa situação também o SP500, tranquilo? Certo, galera? Vamos aqui. Ixi, agora não vai buscar porque eu salvei, né, na verdade. Vamos aqui então. Bitcoin. Então, recapitulando tudo que eu falei sobre o Bitcoin tá em uma situação muito tranquila, né? Tá rompendo esses últimos topos, no gráfico semanal tá legal, no gráfico diário também tá legal. E então é isso que eu falei para vocês aqui, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão crítica, pode deixar no comentário aí, tá? Já tem 44 minutos de vídeo, já falei demais, mas não tem como não falar aqui e ser, né? Não ter detalhes aqui do que eu tô falando. Beleza? Então, assim, a maior tendência do Bitcoin ainda é bater 282,98, né? Vamos ver como é que vai fechar esse candle de hoje. Faltando 9 horas e 57 minutos para fechamento. Então,
Então, fechamento acima aqui, abre essa margem de venda buscar 86.228,12. E sempre fique atento no STT. O STT aqui, ele, cara, fez um desmanche muito feio aqui, cara. Então, por isso que eu acredito que o mercado aí, ele vai se desenrolar mais ainda, talvez nem venha corrigir, né? Justamente por conta dessas configurações aqui, beleza? Galera, então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer sugestão, crítica, elogio, podem deixar no comentário abaixo aí, beleza? Tamo junto. Até mais. Boa operação a todos. Os.